Fala lenda, eu me chamo Zé Bonner e você está no quadro Geopolítica à Vera, né galera? Esse quadro que dá início à nossa semana. Hoje falaremos sobre as manifestações no Brasil. Bora lá? Então, galera, a gente sabe que as manifestações aqui no Brasil, elas vão ter início a partir de março de 2020, data ali fatídica, né, do início dessas manifestações que normalmente acontecem aos domingos, né, que é algo que realmente chama atenção. Por que as manifestações elas são deixadas para o final de semana? A explicação é bem simples. A grande maioria das pessoas que estão nessas manifestações, nessas passeatas, são trabalhadores. Trabalhadores esses que não podem estar abrindo mão de prestar conta, né, com o seu empregador no seu trabalho ou nas suas empresas e tal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um tipo de manifestação que não cobra uma resposta imediata. Normalmente, manifestações diárias, manifestações como a que nós estamos acompanhando nos Estados Unidos, são manifestações, né, mais constantes, mais intensas, porque cobram uma resposta imediata. No Brasil, a gente nota que as manifestações elas ficam mais para o final de semana, mostrando ali uma certa insatisfação, né? Obviamente representando algo que não está sendo bem visto, mas não é algo que está pedindo uma resposta imediata. Isso já é importante para iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Em segundo lugar, essas manifestações elas vão nascer em março de 2020, basicamente manifestações pró-governo, ou seja, manifestações que estariam dando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É importante também, galera, falarmos aqui, né, que entre as pautas desses manifestantes que a gente chama de bolsonaristas, ou seja, que dão apoio ao governo do Jair Bolsonaro, que atualmente encontra-se sem partido, elas vão reivindicar basicamente três coisas. Em primeiro lugar, parte desses manifestantes pedem que o presidente convoque o AI-5, o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 ele foi validado, né, no período da ditadura militar, do regime militar, né, ali no finalzinho da década de 60, onde nós tínhamos basicamente o fim dos direitos sociais. Né? O Ato Institucional número 5 ele vai ser o quinto ato de uma onda de implementações feitas pelo governo militar que estavam reduzindo a lógica democrática. A gente lembra do AI-2, né? O Ato Institucional número 2 que instituiu o bipartidarismo, então houve o fechamento dos partidos, permitindo apenas dois. Esses atos foram se tornando um pouco mais ríspidos, até que você chega no AI-5, que é completamente, né, invasivo e estabelecendo aí o fim dos direitos básicos da população. Direitos de manifestações, reivindicações, né, uma linha mais dura ali da ditadura. Uma outra parte da população ali, dos manifestantes, vão exigir o fechamento do Congresso. É legal você entender que o Congresso ele representa o poder legislativo. Então, sempre que a gente fala de Congresso, a gente está falando da junção do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, basicamente, a gente está falando do fechamento do poder legislativo. Pode aparecer algumas imagens falando fora Maia, né, que é, na verdade, o Rodrigo Maia, que representa hoje a Câmara, é o presidente da Câmara. Então, normalmente, eles vão usar esse nome porque o Maia ele foi de contra, né, algumas propostas estabelecidas pelo Jair Bolsonaro. Outra parte dos manifestantes vão reivindicar o fechamento do STF. O STF representa o Supremo Tribunal Federal. Basicamente o que a gente chama de poder judiciário. É basicamente, né, galera, a maior força, a maior instância do poder judiciário. Então esses manifestantes, eles querem que o presidente Jair Bolsonaro ele tenha maior força. A gente pode pensar, isso já aconteceu na história? Muito bem, já aconteceu. Vamos fazer aqui duas alusões históricas. A primeira a gente volta para 1936, quando nós tivemos o Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma manobra política do presidente da época, Getúlio Vargas,
que diz que estávamos ali, né, quase para termos uma intentona comunista, e ele estabelece o que ficou conhecido como Estado Novo. O Estado Novo, galera, ele foi o período de 1937 até o fim, né, do primeiro mandato de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como uma ditadura civil. O que Vargas vai fazer? Ele vai fechar os partidos. Então esse período ele é apartidário, ou seja, sem nenhuma representatividade de legenda. E ele sofre uma lógica de hipertrofia do poder executivo. O que isso quer dizer na prática? O poder executivo, a instância maior, o presidente, passa a ter plenos poderes, poderes inflados. Essa foi a primeira vez que se viu isso na história do Brasil. A segunda não deu certo, foi uma tentativa que foi liderada, né, ali por volta do iniciozinho da década de 60, quando nós tínhamos no poder Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele também propôs uma lógica de aumento do seu poder, uma hipertrofia também do poder executivo. Se não fosse dado para ele, né, esse superpoder, ele sairia do poder, ele abandonaria a presidência. Pois bem, o legislativo, o judiciário não vão dar esse poder para ele, e ele sai, esperando que houvesse um mal-estar, uma vez que quem assumiria era o seu vice, né, o João Goulart, ou Jango, que estava numa visita à China socialista, né? Então ele pensou que teríamos ali um grande mal-estar e que as pessoas prefeririam dar poder para ele do que assumir, né, o vice-presidente que estaria ali conhecendo a China de Mao Tse-tung, poderia estar pensando, confabulando uma lógica de trazer o socialismo para o Brasil. Pois bem, não deu certo, o Jânio Quadros sai e quem assume é o João Goulart, o Jango, mesmo com todo, né, esse medo que rodeava o governo dele. Ao longo da história, nós vamos ter essas duas histórias que vão corroborar com essas tentativas feitas pelos pró-bolsonaristas, pelos bolsonaristas, né? Bem, o que é legal a gente pensar? Inicialmente, só os bolsonaristas estariam indo para as ruas. E aí houve uma ideia de que a rua era do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro mesmo vai usar a ideia de que estaria ali satisfazendo as vontades do povo. Então, que povo era esse que estaria indo para as ruas, mesmo sendo aconselhado, né, que estivéssemos em isolamento, né? Em março já se falava, obviamente, de isolamento. Em algumas cidades não era obrigatório, em outras já se falava sim, já se falava em alguns casos sobre o uso das máscaras, de algumas cidades ainda não era uso obrigatório, mas enfim, gerou um grande mal-estar, né, na ideia de que a rua seria apenas dos bolsonaristas. Pois bem, nas últimas 4 semanas, né, basicamente no final de maio e início de junho, a gente tem visto uma oposição se apresentando contra essas manifestações pró-Bolsonaro. É legal você ver, né, que normalmente os bolsonaristas eles estão usando roupas, uniforme da seleção brasileira. É muito comum nós vermos as bandeiras, né, sendo ali carregadas, bandeiras do Brasil, e em alguns casos bandeiras de Israel, Estados Unidos, mas enfim, basicamente o uniforme, né, a roupa usada pelos bolsonaristas. A oposição, galera, vai usar aí roupa preta. Em muitos dos casos, né, eles vão aí fazer uma alusão ao movimento de oposição ao fascismo. Supostamente, as medidas de Jair Bolsonaro são medidas fascistas, são propostas fascistas, e esse grupo vai se contrapor a isso. Entre esses grupos, a gente nota, né, o uso de roupa preta, é muito comum, até mesmo a máscara, né, por conta já do uso obrigatório, eles fazerem uso das máscaras, e
essas manifestações acontecendo em vários pontos do Brasil. A gente nota que na Avenida Paulista, né, ficou muito comum, no Rio de Janeiro aconteceu, em Brasília também. Essas 3 cidades eu acho que são os pontos mais fortes aí, onde normalmente as manifestações elas chegam a coexistir. Elas vão existir ao mesmo tempo no mesmo local, o que nos últimos domingos aí gerou até mesmo alguns atos mais violentos. Quem é que está participando dessa manifestação anti-Bolsonaro, né, contra Bolsonaro? Nós temos aí o movimento que ficou conhecido como Somos 70%, liderado pelo grande, né, empresário Eduardo Moreira. Eduardo Moreira vai lançar essa hashtag Somos 70%, numa lógica de que são 70% das pessoas hoje que não aceitam as medidas do governo Bolsonaro. No dia em que essa hashtag foi lançada, ela foi a mais tweetada do Brasil e a terceira mais tweetada do mundo, né? A hashtag Somos 70%. Então, realmente, o movimento ele ganhou força. O movimento vai lutar com a ideia do que a gente vem acompanhando até aqui nos nossos vídeos, a ideia do Antifa, né? O movimento antifascista. Nos últimos finais de semanas, alguns outros movimentos se articularam como o movimento Basta, né? O movimento Basta é liderado por advogados, juristas, que vão se opor também às propostas do Jair Bolsonaro. Outra hashtag que vem aí ficando bem famosa é a Estamos Juntos, que também vai apresentar aí uma lógica de união. Essa união ela vai extrapolar um pouco os outros movimentos. Essa hashtag Estamos Juntos, ela vai reivindicar que todo mundo que é oposição ao Jair Bolsonaro esteja presente, mas vai levar, né, outros cantos, outras ideias, outras reivindicações para essas passeatas. Inspiradas nas manifestações estadunidenses, a gente tem visto aí algumas placas, alguns movimentos, né, da população negra também falando sobre vidas negras importam. Tem sido muito comum aparecer esses cartazes, né, com essa frase, em alusão ao movimento Black Lives Matter, né, que vai ganhar força novamente por conta do assassinato do estadunidense George Floyd. Então, a gente nota que tem aparecido dentro dessas manifestações outros cantos. O movimento LGBTQ+, também vem reivindicando. Algumas falas do presidente Jair Bolsonaro estariam indo de contra, né, a lógica de afetividade homossexual, e esse grupo também vai questionar isso. É legal a gente lembrar que também que esse movimento, principalmente Vidas Negras Importam, ele ganha força quando você tem o assassinato de um jovem de 14 anos em uma comunidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O menino conhecido como João Pedro, ele vai levar vários tiros, né? Ele morre em casa quando a polícia invade a casa dele, dando vários tiros na casa, e aí ele chega, né, a ser conduzido pelos policiais, vai ser socorrido. Inicialmente não vai ser dado nenhum tipo de informação aos pais de para onde ele foi levado, qual era o estado dele, e depois chega a notícia que ele teria ido a óbito. Então, realmente, mais um assassinato de um jovem negro, né, em comunidade no Rio, e isso gera um grande mal-estar. Bem, no nosso último final de semana, nós tivemos manifestantes que vão lançar fogos de artifício em direção ao STF, como uma lógica de aviso, né? Esses fogos estariam sendo lançados como um aviso para que o STF ele parasse as investigações que estão sendo feitas contra uma rede de fake news, né, que estaria lançando essas notícias, dando apoio ao governo Jair Bolsonaro. Esse foi aí possivelmente a principal imagem, né, que tivemos no nosso último final de semana, que foi os dia 13 e 14 de junho. Bem, é isso, né, galera? Acreditamos que nos próximos finais de semana teremos mais manifestações e poderemos acompanhar no que isso vai dar. O pessoal que é pró-Bolsonaro vem pedindo um maior fortalecimento do executivo, e hoje nós já temos algumas propostas de pedido de impeachment
contra o presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curta, ajude a gente aí, tá? E vamos estar aqui com certeza em mais quadros. Um grande beijo e fiquem bem.